E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida, estamos com a doutora Marcela. Ela vai falar um pouquinho sobre a aprovação dela, tão esperada aprovação na prova do Revalida, prova prática. E a gente vai conversar sobre como foi que ela aprovou na prova teórica, vamos conversar sobre tudo. Então vamos lá. Boa tarde, doutora Marcela, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Me conta, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar, primeiro, se apresenta para as pessoas, assim, fala um pouquinho sobre você e me diz como você me conheceu. Ok, meu nome é Marcela, sou médica argentina, tá? Eu sou formada na Argentina, na UBA, e eu conheci a você através de outro colega que estava preparando-se para a prova de revalida, a primeira fase. Então, eu comecei a seguir as aulas pelo celular, pela computadora, por YouTube, Instagram, e, bom, assim foi como eu comecei. Tá? Entendi. Felizmente. Entendi. Felizmente, porque eu estava... Quando eu comecei com a história da revalida, eu peguei material de um curso muito famoso, muito conhecido, mas não foi uma boa experiência porque era muito longo, muito extenso. Por exemplo, eu lembro que comecei a estudar cardiologia, un asunto que comencé, y era estar mucho tiempo con un solo asunto, mucho tiempo, y no tiene un resultado positivo esa forma de estudar para a revalida, né? E você vê, essa forma que eu faço de estudar, eu aprendi a fazer com professores da Argentina. Porque eu não estudava assim. Bom. Quando eu fiz o UBA 21, que a galera, o pessoal sempre fazia assim, colocava uma questão, e aí, a partir daquela questão, ele ia ensinando o tema na questão. Ele dizendo, olha, você faz assim, tal, é assim que acontece, tal. Isso em química, matemática, em IPC. Oxe, eu achava fenomenal, aquilo eu achava incrível. Como é que o cara partia do conhecimento, ele construiu o conhecimento a partir da prática. O cara criava aquelas regras lógicas e começava a ensinar coisas e disse, rapaz, isso é muito bom, pelo amor de Deus. Então isso foi uma forma que eu aprendi a estudar aí, na Argentina. Eu não estudava assim, eu estudava totalmente diferente. Mas quando eu comecei a estudar aí na Argentina, aí eu vi essa forma mais prática de estudar. E eu achava muito interessante. Aí eu apliquei isso no meu estudo e hoje eu faço dessa forma. Me conta, como foi a sua preparação para a prova teórica? Quantas vezes você já fez a prova? A prova teórica só foi uma vez, passei da primeira. Entendi. Y la prueba práctica, a segunda vez pasé. La primera vez fue en el 2021, en plena pandemia, en junio del 2021, que fue mal para mí. E agora em junho, né, que eu passei bem, sem problemas. Então você não fez a prova de 2021, no caso você fez em 2020, não aprovou, em 2021 você não fez a prova e aí fez agora em 2022. Sí, en el 2022, en junio. Sí, porque en diciembre no conseguí hacer porque no podía viajar por trabajo, porque eu trabalho aqui na Argentina. Entendi. E além disso, quando eu fiz a primeira prova em 2021, em junho del 2021, teve muitos problemas com o tema da pandemia, porque a Argentina fechou as fronteiras, muita dificuldade para viajar, para voltar, então decidi deixar para este ano, né? E, bom, foi muito bom minha experiência este ano. Aí você vê. Muito bom. É muito legal, porque são experiências diferentes, né? Por exemplo, você tem essa experiência que pulou uma prova. Tem 3 chances, mas pode fazer isso, né? Você pode organizar suas 3 chances de qualquer forma. Então, isso aí era uma dúvida. Sempre muitas pessoas me perguntavam, eu não sabia. Ah, mas perde, não perde? Como é que faz? Então, quando a pessoa faz assim, pula, você perde uma chance? Como é essa questão? Eu acho que se você perde uma chance, perde. Entendi. Ou seja, se eu agora, em junho, eu iba mal, perdi a chance, tinha que começar de novo. Entendi. Ou seja, então você tem 3 chances consecutivas, se você faltar uma, você já perde. Entendi. Sim, exatamente. E nessas 3 chances você fez as 2 provas, em 2020 e em 2021. Perfeito. Exatamente, sim. Doutora, me explica, como foi que você se preparou para a prova de 2020? O que você fez para estudar? A primeira vez para a teórica? Isso, para a teórica. Eu estudei com teu curso. Eu comecei com teu curso. Eu segui todas tus aulas, videos, meetings, e, bom, assim foi. Entendi. Eu deixei o curso esse famoso que eu te falei primeiro,
y seguí el curso. Las aulas compré el curso, el TIPS Revalida 2020, que fue el primer curso, ¿no? Fue el primer curso. Foi. Y estudié, me basé en ese curso. Entendi. E passei de uma, não? De primeira. Da teórica. Acho que muitas pessoas que a gente estava estudando junto ali, né? O legal desse curso é porque ele foi feito ao vivo. Eu fui fazendo, ele foi acontecendo, a gente foi todo mundo junto. Então eu acho que foi interessante demais isso daí. Isso vai se repetir agora em 2023, porque eu vou regravar todo o curso, e aí vai ter muita coisa ao vivo que a galera vai ver, lives, que eu vou ter que refazer aquelas lives. Eu acho que agora vai ser melhor, porque você está acumulando experiência, né? Agora cada vez vai ser melhor o teu curso, eu acho. Mas é isso que eu quero. Você acumula experiência. É isso que eu quero fazer. Eu quero que ele seja muito dinâmico. Eu quero que tá regravando sempre, fazendo muita coisa ao vivo dentro do próprio curso. Porque antigamente eu estava quando o seu curso, por exemplo, é na plataforma Hotmart, né? Ele fica lá na Hotmart e lá ele não deixa eu fazer muita coisa. Eu não tem coisas para fazer lá. Aí eu não posso gravar coisas ao vivo lá durante o curso. É complicado. Aí eu tive que fazer a minha própria plataforma para poder. Então eu estou esperando, tá pronta essa plataforma para poder gravar o curso todinho e fazer ele para fazer essas coisas que eu quero fazer, né? Que é diferente. Tá, ok. Me explica agora, quais são as dicas que você daria para quem vai fazer a prova teórica do Revalida? La teórica? Sí. La teórica. Bom, varias dicas eu tenho. Por exemplo, tem que ter uma estratégia, tá? Este tipo de examen que es un examen diferente, es especial, es diferente a todos los exámenes que nós estamos acostumados na universidade, é completamente diferente. E não tem que ver com que você tenha muito conhecimento, você pode ser um excelente médico, ter uma experiência enorme, maravillosa, mas pode ser que eso no seja con suceso, ¿no? Você pode ir mal a pesar disso. Tem que ter uma estratégia, tem que ser concreto, tem que ser específico, porque o conteúdo é muito amplo, muito extenso, es toda la medicina en un examen. Entonces, tem que ser muito preciso, muito exacto na hora de estudar. Tem que estudar os conteúdos más de manera específica. Você tem que saber o que realmente você tem que saber. No pegar demasiada coisa, porque senão no va a llegar, no va a conseguir. Después, otra cosa importante es que el examen de revalida en UINEP es repetitivo. O sea, generalmente son los mismos asuntos, o sea, repiten las preguntas, repiten los tópicos, los temas, los repiten, son repetitivos. Tenemos algún tópico, algún asunto que sea un poco más complejo o más difícil, pero son menos, son pocos. Si você responde a otras cosas que son previsibles, que son más probables, você va a aprobar igual, ¿no? O sea, você va a conseguir o éxito, ¿no? Na minha opinión, el examen teórico es más fácil. Na minha opinión, es más fácil. Mas es repetitivo los temas. Yo, por ejemplo, ahora fiz el 2020 y en el 2021 el teórico hubo preguntas que fueron las mismas. Igual, as mesmas perguntas. Verdade. Sim. É só selecionar, é só fazer as provas que você vai enxergar. Agora, muitas vezes a pessoa faz uma vez cada prova e não enxerga. Mas não é assim, tem que fazer várias e várias vezes cada prova. Sim, e outra coisa importante é que você tem que estudar tendo como base as provas anteriores, as provas passadas. É muito importante repassar as perguntas e estudar a partir das perguntas. O sea, você revisa una pregunta y a partir de esa pregunta revisa o asunto. Entendi. Para mí es la mejor manera de estudar, ¿no? Eu concordo e assino embaixo do que você falou. Sí, sí. Ainda mais agora, es una estrategia, tem que ter una estrategia. Si você no tiene estrategia, no va a conseguir nada. No es cuestión de estudiar 80.000 horas, tal vez, o leer mucho y demás. Eso no va a llegar a sucesso, não vai conseguir o resultado positivo. Aí você aprovou na prova teórica. Teve o problema, não conseguiu fazer a prova 2000. Primeiro, você fez em 2020. A primeira prática você fez em 2020. O que foi que aconteceu em 2020 que você não conseguiu aprovar? Hoje você consegue enxergar? Bom, sí, além de ter problemas, porque foi problema com o tema da pandemia, que foi muito complicado pessoalmente para mim,
no que tem que ver com a prova, eu acho que fiquei muito nervosa. Depois, não teve real... eu entrei a las estações, no leí con precisión las indicaciones, no observé con detalle todo lo que estaba dentro del lugar, del cuarto, del lugar. Y después el tempo, ¿no? Que el tempo es muy importante, eu acho. Y también que no seguí, otra cosa que también fiqué mal, fue que no seguí un esquema que ese famoso esqueleto mental que vos tenés que tener en la cabeza y seguir ese esqueleto y no salir de ese esqueleto, porque si no, entre que vos tenés poco tiempo, entre que estás súper nervoso, etcétera, 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 bueno, vos va a ir mal se não tienes um esquema mental em tu cabeça. Agora, isso é tão sério. É porque a gente não presta atenção nas coisas que acontecem na nossa vida. Mas, desde sempre, quando a gente... Pensa junto comigo. A gente fazia faculdade. Isso eu lembro muito, muito sério. A gente fazia faculdade e as aulas eram muito difíceis. Era tudo muito complicado, a forma que o cara perguntava era coisa muito detalhista. Quando você ia para o hospital, era tudo muito fácil. O cara, em 2 palitinhos, ele te ensinava como é que fazia. Porque no hospital, na prática, é coisa simples. É fácil de diferenciar uma coisa da outra, porque são coisas diferentes. Talvez na teoria, tudo pareça igual, mas na prática é tudo diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo diferente. Aí, sim. É isso que é importante para o estudo, né? Quando a gente tem essa percepção de enxergar as diferenças das diferentes patologias, é muito legal. Me conta. Sim. O que foi que você fez em 2022 agora, que você não tinha feito anteriormente, que te ajudou a aprovar? Bom, primeira coisa, tratei de ficar o mais tranquila possível. Depois, quando eu entrei na habitação, em cada estação, leí em voz alta e com claridade as indicações, cada coisa, porque isso é muito importante, porque o exame é isso que está escrito ali. Você vai ser puntuado se você responde essas premissas. Depois, seguia o esqueleto, ou seja, a anamnese, diagnóstico, tratamento, orientações. Tratei de seguir as premissas, não? A esqueleto, esse esqueleto que você sempre fala, né? E depois, bueno, basicamente foi isso. E depois também que teve muito cuidado com o tempo. Porque o tempo é tirano, es terrible. Son 6 minutos que você tem para responder. Entonces, tem que tener muito claro isso. El tempo es fundamental. Y por ejemplo, también cuando você fala con el actor o actriz, también saber desviar, saber sair do caminho si, por ejemplo, la respuesta no consta no script. Você tem que sair imediatamente de isso para perfilar ou seguir outro caminho, né? É verdade. Bueno, ter em conta isso que falávamos ao princípio, repitem os temas, el INEP repite muito os temas, o sea, de fato, en esta prueba de junio, hubo una estación que fue igual al 2021, apendicitis aguda fue igual, o sea, la única diferencia es que ahora fue en el 2022, ahora en junio, fue una menina, una crianza. En el 2021 era una joven, una mulher joven, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es importante que las personas o colegas que tienen que hacer a prueba, ahora la próxima, tengan mucho eso en cuenta. Ellos repiten los temas, lo repiten frecuentemente. Y hay temas que son muy fáciles, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las estaciones de cirugía, en mi opinión, son mucho más fáciles, las de cirugía, por ejemplo, ¿no? Y después otra cosa que, como usted también fala, que el INEP es muy fechado con arroz, eso es verdad. O sea, es típico lo que preguntan. O sea, las preguntas, las cuestiones, los cuadros son típicos, ¿no? Entonces, en esas situaciones usted tiene que tratar de ganar o mayor puntaje para después, si acontece que hay una estación más complicada, más complexa, compensas con las otras estaciones, ¿no? Você vê. E bom, a pessoa que não tem estratégia, você vê como é, né? Você vê. Não, se você não tem estratégia, perdés como na guerra. O que você falou é muito importante. O que você falou, resumindo, a pessoa tem que administrar a sua pontuação.
Você sabe, então eu já falo para todo aluno meu, olha, são 8 das 10, pelo menos 8 das 10, que são estações repetidas. Então vamos dizer que nessas 8 você tira ali 8, 7 como média. Então você já tem essa pontuação muito boa. E tem 2 estações, ou uma estação que vai ser muito difícil. E nessas você vai usar o esqueleto 100%. Se a estação é difícil, é aí que você tem que usar o esqueleto. Porque você vai ganhar 5 pontos e meio, 6 pontos de esqueleto. Sem saber diagnóstico, sem saber tratamento, sem saber nada. Só o esqueleto. Você vai ganhar 5 pontos, 6 pontos ali de esqueleto. Então, as que você sabia, você tirou média 8, 9. Tem estação aí que você tira 10 fácil. Tira 9, tira 8. Agora tem estação que não dá. Agora você não pode, quando você está estudando, tirar 3. Porque o 3 não tem justificativa. Se você fizer o esqueleto, você não tira 3. Você tira 5, você tira 6. Até 4,5 você tira. Agora, 3... Por isso que eu estou dizendo, quando eu fiz a prova de 2020, eu estava perdido, porque eu não segui a estratégia que eu criei. Cheguei lá, como você mesmo falou, eu fiz qualquer coisa, porque eu fui induzido pela prova a mudar. E aí, quando eu cheguei no final, que eu olhei quantos pontos me faltava, depois dos recursos, depois de tudo, faltava 1,25. Ou seja, pedi para o cara baixar a mão. Se eu tivesse pedido para ele baixar a mão, eu tinha aprovado. Então, você vê como uma besteirinha que vocês... Quem é que não sabe? Qualquer um de nós, você, doutora, qualquer um, vai fazer um exame abdominal, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é deita aí na maca, coloca os braços retos, a gente posiciona o paciente. Só que lá na prova, o paciente está já deitado na maca. Ou seja, é uma situação que não acontece na vida real, que você tem que se preparar para a situação. Porque lá vai ter coisas que você nunca passou por aquilo. Sempre o paciente que chega e a gente que coloca o paciente. Lá na prova, não. O paciente já está deitado. Então, nessa prova agora, tinha a menina com as ataduras da queimadura. E você tinha que dizer, ou que tiraria as ataduras para visualizar a área queimada, a superfície corporal queimada. Na estação de 2020, teve aquela da fratura exposta, que você tinha que tirar. Tá vendo? Essas situações é muito legal. A pessoa tem que entender. São situações óbvias que tem que ter clareza, não, para resolver no momento, não? Mas, eu acho que tem que ter uma estratégia bem clara, bem precisa, e qualquer médico pode passar a revalida. Não é um exame que não se pode aprovar, se pode aprovar perfeitamente, pero tem que ter uma estratégia muito clara. Y como falei, o sea, ya tem que, por ejemplo, los conocimientos tienen que ser bien concretos, bien específicos, no también hacer mucho abordaje en un solo tema, en un solo asunto, porque si no es como que te dispersas y no logras juntar todos los conocimientos que você precisa, que son muchos, ¿no? Porque toda la medicina en un solo examen, ¿no? Con poco tiempo, con un montón de cuestiones. Mas mi experiencia en esta última prueba fue excelente, la verdad, que muy feliz. Tal vez tuve también suerte porque fue en Santa María y fue una organización, en Santa María, en Río Grande do Sul, y la organización fue excelente, la gente era muy boa, los actores también, las actrices eram legais também. Quando você fez 2 vezes a prova, então você tem experiência para falar sobre isso. A prova 2020 e a prova 2022, foi a mesma coisa, o nível mesmo, ou foi mais difícil, mais fácil, uma melhor, outra pior? O que você acha, na sua opinião? Eu acho que foi a mesma coisa. O que acontece é que eu não estava preparada, eu não estava bem preparada na primeira, né? Tal vez en la del 2020 houve una estación de leucemia que tal vez fue un poco difícil. No sé si, mas esa sola estación, después las otras estações estaban ok, mais ou menos igual. Ou seja, se seguisse o esqueleto, conseguiria aprovar da mesma forma. Me fala. Sim. Eu sempre aproveito, assim, com vocês que fazem o meu curso, para poder fazer algumas perguntas para eu poder entender mais sobre o curso. Porque isso me ajuda, essa entrevista me ajuda demais para saber as coisas que são importantes para que eu possa melhorar. Porque quando vocês falam as coisas, eu vou aqui só matutando e aí eu vou melhorando o curso. Por isso que o curso é muito bom, não é por causa de mim não, é por causa da experiência que vocês trazem. Então eu vou aproveitar, já que você é uma aluna que fez o curso teórico e o curso gratuito para a prova prática, você fez o curso gratuito para a prova prática, eu queria saber, o que foi que o curso para a prova prática, o gratuito que você fez, que tinha as lives, que tinha o esqueleto, que tinha tudo, o que foi que ele te ajudou? Qual foi o benefício que ele foi? O que faltou? O que ele ajudou? Me conta sobre o curso. No, el curso me ayudó mucho porque me organizó el estudio
fue muy importante para mí. Fue una revisión, un estudio de los temas más relevantes, los temas más importantes estaban allí, están en un curso. Estar con otras personas que están en la misma situación también es muy importante. Revisar, el curso tiene mucha revisión de las pruebas antiguas, y eso también es muy importante, porque como que yo falei, los temas, los asuntos son repetitivos en la INEP. No sé en otras, en otras pruebas, más en INEP es repetitivo. Y después, la cuestión de la especificidad, de ser concreto, de ir a los puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos tenés que estudiar quemaduras, ten que ser concreto, porque es un asunto extensísimo. Entonces, vos tenés que estudiar en forma concreta y en poco tiempo también, ¿no? Poder aprovechar un máximo en el menor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible. Você acha que uma pessoa que chega numa prova prática do INEP com conhecimento e não tem um esqueleto, algo pré-determinado na cabeça, como é que ele passa? Tem condições de passar? Você acha que é difícil? Você acha que é fácil? Como é que você acha? Eu acho que a prova não é difícil. Na minha opinião, a prova não é difícil. Mas, se você não tem uma estratégia, não vai passar. Muito difícil que você pode passar. Si no tiene una estrategia, estos puntos que estábamos hablando, conversando, ¿no? Entendi. Si vos no tenés una estrategia así concreta, ser muy hábil, tener astucia en cómo estudiar, muito provável que não vai passar. Mas você vê, com o tempo a gente vai tendo uma percepção melhor da prova. É isso que é interessante. Quando a pessoa vê uma live minha hoje, por exemplo, ela está carregada de anos de experiência com a prova do INEP. Porque eu já passei por essa várias vezes. Porque quando eu falo com vocês trazem a experiência, eu vejo o vídeo, eu vejo como foi, eu analiso, o cara me conta, eu vejo o checklist. Então, tudo isso é uma carga de experiência muito grande. Que talvez uma pessoa que não faz o INEP não tenha ideia, é diferente. Não. Cada prova é uma história totalmente diferente. Aí, por exemplo, totalmente diferente. Hoje eu tenho muitas coisas na minha cabeça, porque eu tenho essa facilidade de criar padrões. Eu não sei se é alguma doença que eu tenho, mas eu tenho essa facilidade de criar padrões. Aí eu fico vendo, olha, uma dica muito simples que as pessoas não prestam atenção. Diagnósticos diferenciais. Tu tá vendo que nas últimas provas, toda vez tem uma ou duas questões que ele pergunta diagnósticos diferenciais. Então, às vezes ele pergunta diretamente, ou às vezes ele não pergunta e você que tem que falar, sem ele perguntar. Sim. Então, veja, para a pessoa que está mais atenta, aí ele vai saber. Fatores de risco. Algumas provas ele não pergunta nada e você tem que falar fatores de risco. Relacionar a patologia com os achados. Muitas pessoas não ganham esse ponto. Então são pontos que estão aí de graça para você ganhar, mas só ganha quem é experiente com a prova. Então, olha, quem é que fala essas coisas? Quem é que sabe disso? O cara não sabe dessas coisas, não. Ninguém fala isso pra gente. Então, mas isso é o quê? Isso é experiência com a prova, é analisar padrões, é ver que toda vez se repete determinada coisa. Sí, porque el padrón es repetitivo, el padrón do examen es repetitivo, es siempre a misma coisa. ¿No? Hay cosas que você não pode esquecer. É lógico. Por exemplo, como você falou, esos exemplos que son muy bons, por ejemplo, no podes esquecer de notificar, no. Por ejemplo, es importante. São detalhes que você não tem que esquecer, não? Aí você vê, a minha estratégia, eu digo, se você não sabe se tem que notificar ou não, notifique. Porque você não vai perder ponto por notificar demais. Agora você vai ganhar ponto se tiver que notificar. E às vezes a pessoa deixa de notificar. Uma patologia infecciosa. É muito fácil que uma patologia infecciosa crônica seja de notificação. É muito fácil. Também é muito fácil que uma patologia infecciosa aguda, grave, seja de notificação obrigatória. Então, olha, o cara vê uma dengue, notifique. O cara vê uma leishmaniose cutânea, pigmentar, notifique, meu amigo. É um ponto de graça. É um ponto lá que você ganha de graça. Um ponto, é bastante. É muita coisa, pelo amor de Deus. Então, tem que estar atento, muita atenção a essas questões, não? E porque es el examen, ¿no? Es ganar ou perder o examen, né? Agora eu fico pensando assim, porque assim, ó, quando a pessoa está aprendendo uma coisa, você não sabe fazer as coisas básicas. Então, vai ter muita gente que vai escutar essa live e vai dizer assim, eita, vou ficar ligado e notificar, mas ele não sabe nem perguntar na amnese. Primeira coisa que você tem que saber é o esqueleto. Você sabe o esqueleto bem? Já sabe perguntar tudo certinho? Agora, depois que você sabe perguntar, aí você passa para o próximo passo, que são essas coisas que a gente está falando.
Isso que a gente está falando é uma conversa de quem já fez a prova mais de uma vez, que já viu muita coisa. E aí a gente está falando coisas mais específicas. Mas primeiro você tem que ganhar os seus 7, 8 pontos do esqueleto. Lá, 6, 7 pontos de perguntar. 2 pontos, 3 pontos ali que você vai... Porque a prova é assim, ó. São 5 pontos de perguntar. Aí você vai ter 3 pontos de que você ganha de diagnóstico e tratamento, e algumas estações tem mais 2 pontos sobrando, que tem ou fatores de risco, ou notificação, ou então você relacionar as coisas. Então, são pontos que sobram. Mas você só vai atrás desses 2 pontos quando você já tem os outros, porque eles não vão fazer você aprovar. Mas o resto faz você aprovar. Então, a gente está falando de coisas finas, né? Coisas bem finas. Sim, sim. Doutora, me conta, quando você viu lá, aprovada, depois de tantos anos, como foi a sensação? Ah, no, na realidad yo estaba esperando la aprobación, pues yo ya sentí que iba a aprobar. Más bueno, muy feliz, ¿no? Muy feliz, sin duda. Porque es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo grande, en todo sentido. Agora, en todo sentido. Pergunta, é mais felicidade ou mais alívio? Qual dos dois? Felicidade. Oh. Felicidade. Muito bem, doutor. Muito bem. Porque es un objetivo que yo tenía y que tenía que conseguir, ¿no? No podía ser que não aprovar. Me conta, quais são os seus planos agora para frente? O que você vai fazer? Você vai trabalhar no Brasil? Você está aí na Argentina, que eu estou vendo essa janela, as coisas da Argentina aparecendo. O que você... Sí. Eu trabalho na Argentina, eu sou da Argentina. De fato, estou aqui desde el 2020. Eu estava no programa Mais Médicos. Fechó el contrato en el 2020 en plena pandemia, volté para Argentina y estoy aquí trabajando, ¿no? Ainda no sé qué voy a hacer, porque tenía que dejar todo aquí y bueno, no sé, pero más, no sé, voy a pensar, pero voy a hacer todo el ser, voy a hacer los trámites, todo lo que tengo que hacer, y de aquí a fin de año voy a pensar. Vou planejar. É muito eu bom tenho um filho, né? A pessoa ter opções, né? Opções. Pode morar no Brasil, pode morar na Argentina. É bom demais. Eita. Sim, porque eu tenho um filho que ele é adolescente e ele está na escola e tem toda a sua vida. Ou seja, tinha uma vida muito boa em Brasil, mas agora está aqui na Argentina e não sei se vai querer voltar a Brasil. Mas acho que vou voltar a Brasil. Acho que voy a voltar, sí. Gostei muito da minha experiência no Brasil. Entendi. Um país que foi bom para mim, uma boa experiência de vida, uma excelente experiência profissional, foi boa, sí, sin dúvida. Foi crescimento, foi muito crescimento. Entendi, doutora. Doutora Marcela, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Agradecer demais, porque eu sei que é difícil, é tempo que a gente tem que dedicar, então eu fico muito feliz de você ter aceitado participar. Sim. Outra coisa, eu quero lhe parabenizar, porque passar no Revalida não é fácil, não. É difícil, que é muito tempo para você passar. E outra coisa, eu queria que você desse suas considerações finais para a gente terminar a entrevista. Bom, que eu agradeço o curso Tips de Revalida, o curso teórico, o curso prova prática, que foi muito importante para mim, foi uma ajuda fundamental e eu recomendo altamente aos colegas que estão nesta luta, que façam o curso, né? Que é difícil fazer sozinho as coisas, este tipo de exame, né? E teu curso é um curso muito interessante, muito importante. Eu acho que ajuda muito aos médicos que estão com este objetivo, né? Lo recomendo altamente. E muito obrigado, por supuesto, com certeza. Muito obrigado. Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez por ter participado. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Bueno, ok. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.